Fiz o que a Bíblia diz em Mateus 6,6 sem saber que existia isso em Mateus 6,6. Fiz uma coisa que está na Bíblia sem saber. O quê? Quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora o teu pai, que vê tudo que está em secreto. Então o teu pai te recompensará. O teu pai que vem em secreto. Tranquei a porta do meu quarto e comecei todos os dias. Depois que eu chegava do trabalho, eu trancava a porta do quarto. E começava a falar, porque meu trabalho terminava às 4 da tarde, eu pegava a minha filha na escola às 5:30. Então eu tinha esse tempo. Tranquei a porta do quarto e comecei a falar, Deus. Não sabia que Jesus era Deus. Só que comecei a falar com Deus, Deus, eu sei que você existe. E agora eu sei que o diabo existe. A minha amiga sempre falou do diabo. E eu nunca acreditei. Agora eu quero saber o resto dessa história. E eu falava com Deus com ousadia. Revoltada, porque eu falei, peraí, quer dizer que a Andréia fala que Jesus é Deus? A Andréia fala que a Bíblia é verdade? E se o resto dessa história for verdade, eu tô por fora. E se o diabo existe, mesmo o inferno existe, Jesus? Não, eu falei de Jesus, né? Eu falei de Jesus agora. Eu falei, Deus, eu não acreditava em Jesus. Aí eu falei, eu quero saber a verdade. Mas eu comecei a falar isso todo dia. Todo dia. Eu fiquei por 15 dias fazendo isso. Um dia, depois de 15 dias, se eu chorar, vocês não se assustam, porque é difícil contar, porque eu tenho que lembrar. E se eu lembrar, às vezes eu revivo, então dá vontade de chorar. Então se eu chorar, vocês não se assustem não, tá bom? Vou tentar contar sem chorar. 2 semanas mais ou menos, eu não lembro exatamente quanto tempo, foi de 10 dias a 15, não sei quanto tempo. Eu estava sentada na minha cama, encostada na cabeceira da cama, com as pernas esticadas, vestida pra dormir. Minha filha dormindo, eu no meu quarto sozinha. Esticada, eu tinha uma cama de casal, esticada com a coberta assim na cintura. E um caderno que eu tinha de desabafo. Eu sempre tive cadernos de desabafo. Fiz terapia há anos. E eu tava escrevendo uma carta pra Deus. Eu já tava cansada de falar. E eu comecei a escrever, não falar. E eu comecei a escrever, Deus, eu quero saber a verdade. No que eu comecei, vou falar, vou começar a lembrar. Eu comecei a sentir uma presença dentro do quarto. Aquela presença era uma presença muito sutil, porque ele anestesia você. Quando o sobrenatural é muito violento, Deus te anestesia, senão você morre. Era como uma anestesia no ambiente. Eu comecei a sentir uma presença e comecei a ouvir uma voz que parecia do meu pensamento. Deus também pode trabalhar dessa forma para não te assustar, porque 3 vozes podem falar no teu pensamento: a voz de Deus, a voz da tua consciência, que é a alma, e a voz do diabo, pode te setar. Então por isso é o mais difícil da vida cristã, discernir qual das vozes sempre. Todos os dias pode acontecer com a gente. Até Pedro, do lado de Jesus, foi setado. Jesus repreendeu Pedro, né? Então nós vamos ser setados, não podemos achar que estamos imunes a isso. Então eu não sabia nada disso que eu tô te contando, tava ali, e uma voz começou a falar suave: eu sempre fui, eu sou um homem sério, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu comecei a ouvir e eu não percebi que não era meu pensamento. Eu continuei escrevendo a carta e conversando com essa voz, e a voz falando dentro da minha cabeça, e eu conversando com a voz, escrevendo a carta, e a voz ia me respondendo. Eu tenho essa carta até hoje, eu tenho esse caderno até hoje. De repente, no final da carta, a voz sai pra fora. Eu não consigo explicar isso pra vocês, por mais que eu tente explicar, porque não dá, não é uma experiência que dá pra transmitir, é uma experiência que você tem que viver. A voz sai e a voz fica em todo o quarto e em todas as minhas células ao mesmo tempo. Não me pergunta como é isso, eu não consigo te explicar isso. A sensação é como se você tivesse perdido num parque de diversões e a voz do teu pai, você conhece a voz do teu pai? Sim, claro. Chamasse você no alto-falante. Só que uma voz que eu reconheci sem eu nunca ter ouvido. Como é que pode isso? Jeremias 1:5. Antes que tu te formasse no ventre da tua mãe, diz o Senhor, eu te conheci antes que tu te formasse. Existe uma memória em nós que existe antes da gente ser formado no ventre. E essa memória pode ser ativada por Ele, que nos formou antes de estarmos formados no ventre. Pegou aí? Claro. É uma memória que só Deus pode ativar. Porque Ele que dá o sopro de vida, você nasceu porque Ele deu o sopro de vida. Por isso que tem bebê que nasce morto se não recebeu o sopro de vida. Aí é que o negócio ficou forte, porque Ele me chamou. Ele saiu pra fora, aquela voz, e falou, Sara. Quando Ele falou Sara, todas as células ouviram. Eu reagi em todo o meu ser. Eu ouvi a voz dentro do quarto e dentro da minha cabeça. E tudo era mais forte do que qualquer coisa que eu já ouvi na minha vida. Só que aquela voz, ela vinha de um lugar dentro do quarto, como se ele estivesse em pessoa dentro do quarto. Obviamente eu não vi, não era uma visão, mas ele estava ali, como se fosse uma pessoa presente. Eu imediatamente fui me encolhendo em posição fetal e rolando, caindo por cima eu caí no chão. O choro era um choro que não dá pra... Eu não consigo reproduzir o choro. Se eu tentar fazer uma cena de atriz, eu não consigo. Porque era um choro que todo o meu corpo se contorcia, minhas entranhas se contorciam por dentro, meu músculo foi contraindo, de modo que o meu diafragma, eu fui parar no chão e eu senti aquela presença dele como se fosse física, se aproximando e falando comigo. Ele ia falando, ele foi falando assim, que ele foi me respondendo todas as perguntas, que ele era Deus, que ele havia vindo à Terra como homem, que ele havia morrido na cruz, que ele havia ressuscitado dos mortos, que a Bíblia era verdade, todas as perguntas que eu fazia durante aqueles dias. Ele foi me falando e ia se aproximando, e eu fui sentindo aquela presença se aproximar, como se fosse a gente se aproximar da fogueira. Sim. Você vai se aproximando da fogueira, chega um limite que você ainda não tá tocando no fogo, mas você não consegue dar mais nenhum passo, porque ele começa a arder de queimar. Era uma sensação parecida, mas não era fogo, era amor consumidor.
Eu não consigo explicar isso pra você, você tem que viver isso. Eu não consigo te explicar o que é isso que eu senti. Era amor consumidor. Eu sei o que você fala. O amor, se eu lembrar, eu vou chorar. Eu senti alguma coisa parecida, esse calor é um amor que parece calor e não é calor, e ele te consome como calor e não é calor, e você começa a se ver tão pequeno, você começa a olhar pra você e falar, quem é você e quem sou eu pra você falar comigo? Eu não sou digno. Você entende em um segundo que você é pecador e que ele é santo. Tudo em um segundo foi respondido pra mim. E aí ele falou, foi a última coisa que ele falou assim, agora, aí foi a frase última que ele me disse, e eu chorava de uma forma que o meu músculo do diafragma veio parar em cima e não voltou mais. Eu não conseguia mais fazer isso aqui, ó. Quando você chora, tenta reproduzir isso aqui, ó. Vê se o seu diafragma sobe. Faz uma brincadeira como se fosse criança chorando. Ó, não sobe o diafragma? Então, quando ele sobe, você volta pra depois tomar ar. O meu diafragma subiu, colou, não descia mais. Tal era a intensidade do choro. E não descia mais. Aí ele falou assim, agora eu vou parar de falar com você, mas eu vou ficar aqui. Mas eu vou precisar parar de falar, e disse essa palavra aqui, ó. Porque o teu coraçãozinho, ele falou no diminutivo, o teu coraçãozinho não está aguentando. Mas eu vou deixar o meu Espírito Santo aqui. Eu não sabia o que era Espírito Santo, eu nunca tinha nem ouvido falar, não sabia o que era isso. E eu não conseguia mais respirar, travou. Comecei a sentir meus dedos formigar, comecei a desoxigenar. E eu comecei a falar sem voz, assim, não para de falar. Porque o que eu tava experimentando era melhor do que tudo de mais maravilhoso que eu já tinha experimentado na Terra. Nada dessa Terra se comparava ao prazer que eu tava sentindo naqueles segundos. Então eu não queria que ele parasse, porque eu nunca tinha experimentado algo tão maravilhoso. Aí você entende que o amor dele é melhor do que a vida. Aí você entende os textos que falam que é mais forte do que a morte. É mais forte o amor dele que a morte, é melhor do que a vida, é melhor do que tudo. Quando você experimenta uma experiência dessa com Jesus, você se torna um crente indesviável. Não há nada desse mundo que consiga te seduzir, porque basta você pedir, Espírito Santo, me lembra daquele momento. Eu só tive segundos de um vislumbrar de um pedacinho da eternidade. Imagina o que é a eternidade.